O Movimento Off é o encontro de grupos e artistas ouropretanos e marianenses que propõem a imediata revisão do modelo de gestão do Festival de Inverno. Sobre esse assunto, eu converso agora aqui no estúdio com Juliano Mendes, responsável pelo movimento. Juliano, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Então, a gente está falando aí do Movimento Off. Explica mais um pouquinho para as pessoas o que é o movimento. Maristela, esse ano em Ouro Preto, a gente percebeu um certo desdém da curadoria do Festival de Inverno com os artistas e grupos locais. Ouro Preto hoje é uma cidade que tem uma produção cultural interna muito interessante, talvez em grande parte por causa da formação dos grupos de arte da universidade mesmo, mas também por um histórico de ser uma cidade cultural, né? Então a gente tem hoje um movimento que ele tem em si uma força. Esse ano, as inscrições que os grupos fizeram no festival foram quase que na grande maioria indeferidas. Então eles não puderam participar, né? A gente não pôde participar do Festival de Inverno. E isso pra gente é muito grave. Por quê? Porque o festival é o nosso principal festival, é o nosso principal evento. Todo mundo, além de ter um carinho por ele histórico, a gente percebe no festival o nosso principal instrumento de difusão do nosso trabalho, nacionalmente e até internacionalmente. Para vocês ficarem conhecidos e tudo mais. Né? E às vezes até assim, a gente fazer contatos com grupos de artistas de outros lugares também. Seja fazendo oficinas, né, de interesse da classe, seja encontrando com as pessoas. E expor o trabalho para os ouropretanos e marianenses também, né, que podem não conhecer. E principalmente porque os artistas e grupos locais, a gente também defende a gente tem um público local, né? A gente conhece as especificidades do público local. Então, a gente acha que a gente também tem muito a contribuir com o Festival de Inverno. E até para tornar o festival mais próximo, né? Porque ele acaba ficando um pouco afastado da comunidade. Isso é engraçado, porque, quer dizer, a ideia do movimento nem é retomar o festival histórico dos anos 70, mas o festival dos anos 70, ele tinha um impacto, e também dos anos 90, ele tinha um impacto no dia a dia do morador, né? A pessoa percebia julho, o morador comum de dentro do ônibus, porque o festival primeiro tomava as ruas, então Ouro Preto e Mariana eram cenários, né, como são de fato, né, cenários incríveis, e o festival dialogava. Claro que às vezes eram diálogos, assim, eram diálogos que também geravam conflitos, né, mas bons conflitos. Então o festival, historicamente, ele também sempre formou muita gente. Esse modelo que a gente tem questionado do festival, e claro, a gente tem uma coisa, a gente teve esse impacto esse ano com a coordenação, mas eu acho que é um modelo que também vem sendo implantado, que a gente precisa questionar e discutir, ele afastou um pouco o festival desse lugar dele da rua. Então você vê, o festival, as noites do festival, as pessoas vão para o bar do festival. Exatamente. Né? E que tipo de ações vocês estão fazendo? E aí começamos. A primeira ação foi uma reunião dos artistas, que talvez seja a ação mais importante. Esse reconhecimento de classe em Ouro Preto a gente nunca teve dessa forma. Então, há uma fagulha interna dentro do movimento que é muito nova e muito importante para a gente. E aí as reuniões estão acontecendo com regularidade. A gente fez e propôs algumas ações paralelas à programação do festival, que estão acontecendo, procurando no Facebook aí, Movimento Off. A gente tem hoje uma página, então as informações vão estar lá. Mas a nossa primeira grande ação de impacto foi um cortejo manifesto, que a gente fez no último dia 12, saindo do Rosário e indo até a Praça Tiradentes. E foi muito curioso que a nossa intenção com o evento e com o movimento é engrandecer o festival, porque ele é nosso principal evento. Mas a gente percebeu, então, por exemplo, antes de começar o cortejo, uma funcionária do Centro de Convenções, ela veio até a gente achando que íamos entrar no Centro de Convenções e quebrar o Centro de Convenções. O intuito de vocês não é esse? Porque a ideia do manifesto, inclusive talvez pelos protestos de junho no Brasil, o manifesto ele já suscita nas pessoas um certo temor, né? Como se fôssemos vândalos. Não é mesmo. A gente distribuiu uma carta que o telespectador pode encontrar na nossa página do Facebook, que a gente começa a carta falando isso. O movimento não é contra o Festival de Inverno, muito pelo contrário, ele é radicalmente a favor. Então agora é esperar os resultados, não é mesmo, Juliano? Os resultados agora a gente propõe na carta um fórum que a gente consiga juntar os artistas e grupos locais, a Prefeitura de Ouro Preto e Mariana, a PROEX e a Universidade Federal de Ouro Preto e as empresas patrocinadoras da região num fórum para a gente pensar esse grande, importante e belíssimo evento que, como a gente disse no movimento e gritou muito na rua no último dia 12,
pertence ao povo. Com certeza. Para quem sabe, no ano que vem ele ser melhor ainda, não é verdade? A intenção é só essa, que a gente melhore esse evento que é incrível para todo mundo. Muito obrigada pela participação, Juliano. Obrigado você. Veja agora novas vagas do Cine de Ouro Preto.